Olá pessoal, tudo bem? Seguimos aí com mais um estudo neste sábado. O estudo da obra Em Busca da Verdade, realizado pelo canal Mood, e eu sou Vitor Antenori Rossi. Estamos no encontro de número 22, capítulo 6.1, As Conquistas Internas. Faltou um S ali atrás, mas tudo certo. O processo de evolução antropológica tem sido um extraordinário desafio da vida. O instinto, na sua inteireza, é já uma forma de inteligência embrionária, por criar os condicionamentos que mais tarde a razão irá ampliar, até proporcionar a compreensão dos conceitos sutis e das abstrações. O estudo de hoje tem bastante reflexão de Joana, viu? Ela começa falando sobre o processo de evolução antropológica e que tem sido um extraordinário desafio da vida. E que o instinto, na sua inteireza, já é uma forma de inteligência embrionária, por criar os condicionamentos que mais tarde a razão irá ampliar. Por que os outros animais não conseguiram chegar aonde o ser humano chegou? Todos têm um instinto. Porque lhes falta a razão. Nós falamos que são animais irracionais. O irracional não é burro. Irracional é que não tem razão. Tá? O burro é o teimoso. O burro é o que escolhe não aprender. É o indivíduo dito burro. O irracional é aquele que age pela emoção e pelo instinto, e não pela razão. Os animais agem pela emoção e pelo instinto. Eles não têm sentimentos tão profundos quanto nós podemos ter. Mas eles têm um instinto. A pomba sabe construir o ninho, o gato sabe aprender a caçar, o peixe sabe se virar na água, a tartaruga já vai em direção ao oceano. Isso tudo é instinto. Então, por que ela fala que é uma inteligência embrionária? E há alguns encontros passados, 3, se eu não me engano, ou 2, eu falei sobre a diferença entre inteligência e memória. Inteligência é essa capacidade de fazer algo com aquela informação que lhe foi dada. Se o filhotinho da tartaruga nasce, sai do ovo, a informação que lhe foi dada é aquilo. De repente ele vai em direção ao oceano, ele escolhe fazer isso. Tá? Então ele não vai em outra direção. Quando os animais fazem o sentido contrário daquilo que é o instinto, estes são os animais que a natureza mata. Eles são deixados para trás, eles não conseguem sobreviver. Então o processo evolutivo proposto por Darwin fala sobre essa capacidade de adaptação da espécie. A ideia de que existiram girafas de pescoço curto, mas à medida que a vegetação começou a ficar alta, essas girafas morreram e só sobreviveram as girafas que conseguiram comer as folhas que estavam no alto. É uma inteligência. Os animais vão se adaptando de alguma maneira. Então você observa uma barata, você observa camundongo, que são animais frágeis. Eles têm agilidade e eles andam sempre pelos cantos. Se você não acender a luz da sua cozinha e pegar uma barata ali no meio da cozinha, você nunca vai pegá-la no meio da cozinha, porque ela sempre anda pela lateral. Isso é sobrevivência. As que andavam pelo meio morriam. Então começa-se a entender, na presença de um ser humano, nós temos que ficar quietinho. Quando a luz apaga, o ser humano não está ali, porque o ser humano gosta de luz. Eles aprenderam isso. Então eles conseguiram sobreviver. Mas se você assistir filmes mais antigos, antes da peste principalmente, você vai ver que eles iam mexer nas coisas, os ratos estavam ali em cima. Eles pegavam o rato e jogavam. Depois que veio a peste, o rato passou a ser caçado. Então ele teve que se adaptar. Por isso eles moram nos esgotos. Então isso tudo é inteligência. O que não faz isso morre. É a ideia de que um urso polar preto morre. Se ele nascesse preto. E se um urso pardo nascesse albino, branco, na selva, ele morre também, porque ele fica um alvo mais fácil para os predadores. Okay? Então, o instinto, sendo uma inteligência embrionária, ele dá condição. Mais tarde, a razão irá ampliar até proporcionar a compreensão dos conceitos sutis e das abstrações. Fala-se então da ideia de uma criança que vai entender o que é abstrato, e depois fala-se da ideia de um espírito, um ser espiritual que vai entender o que é abstrato para o adulto. É. Então, você vai falar para uma criança, aquele indivíduo tem o corpo fechado. Ela não faz ideia do que é isso.
Ela não faz ideia. Aquela pessoa tem teto de vidro. Não consegue entender, porque tem que abstrair. Só que você fala para um adulto, né? Deus escreve certo por linhas tortas. Eu consigo realmente entender isso? Eu consigo entender o que é Deus? Aqueles que acreditam em reencarnação conseguem entender exatamente o que é ectoplasma? O que é espírito? O que acontece quando está dando um passe? O que modifica a molécula na fluidoterapia? Consegue entender realmente? Tem que abstrair, tem que acreditar. Porque ninguém está vendo aquilo acontecer. Por isso, para algumas pessoas é difícil. Você olha alguém com a mão colocada em cima, seja um passe ou um reiki, e o que está acontecendo ali? Nada. Se tem uma energia, se você passar a mão ali no meio, você vai sentir um calor? Provavelmente, mas então, essa parte de abstração, essa religiosidade abstrata que não demanda figuras físicas, né? As imagens, por exemplo, como os católicos precisam muito das imagens na crença deles, é muito difícil a abstração. Algumas religiões não precisam de imagem nenhuma, algumas religiões não precisam nem de religião, alguma religiosidade, né? Ela não precisa nem de religião, basta o pensamento. Então, são os níveis onde as pessoas estão. São como elas conseguem interpretar o mundo. Cada um a seu tempo e de uma ótica de profundidade do que está buscando realmente. Tá? O que isso significa na prática? Que nós estamos indo em direção a trabalhar a fé raciocinada. A libertação lenta do primarismo e a aspiração do belo e do nobre, o geotropismo se vem impondo, de forma que a consciência hoje pode administrar os impulsos violentos, orientando-os para as ações de edificação sem traumas nem conflitos. Ela já falou de fototropismo e aqui agora ela fala de geotropismo. Tropismo é a força que puxa o vegetal na direção de algum lugar. Então, se a planta cresce em direção ao sol, isso é um fototropismo. Fototropismo positivo. Se ela cresce na sombra, é fototropismo negativo. O geotropismo é quando essa planta cresce em direção à Terra, né? Seguindo a força da gravidade. Então a raiz tende a ter um geotropismo positivo. Ela cresce em direção ao centro da Terra. O caule e a copa têm um geotropismo negativo, porque eles crescem contrários à gravidade. Né? Aí tem uma parte que explica isso tudo. Mas o que Joana fala é que esse aterramento, e no encontro passado eu falei sobre aterramento, né? Ter Deus é estar aterrado, é esse ponto. Eu cresço para baixo, porque a gravidade ela é uma força natural. Quando eu não estou aceitando o campo gravitacional, significa que eu enlouqueci. Estou voando no espaço. Ah, está com a mente na Lua. Eu preciso estar aterrado. Então isso é a fé raciocinada. Não, eu acredito sem informação nenhuma. Só porque eu quero acreditar, então eu estou maluco. É a ideia de que aonde está a minha base? Do que estou me nutrindo? Do que estou me nutrindo? A raiz da árvore ela pode ser imensa, ela pode ser curta, não faz diferença nenhuma o tamanho da raiz da árvore. O que determina o crescimento dela é a qualidade do solo. Se a minha fé não está fundada em algo que me nutre, que é fugaz, que uma hora é de um jeito, outra hora é de um jeito, que o cara fala aqui eu acredito, depois o outro fala ali eu acredito, eu cresço desnutrido. Não importa o que você acredita, em que você acredita. Importa que você acredite com consistência, constância e profundidade. E a única forma de fazer dessa maneira é com razão. A lógica e o raciocínio precisam estar empregados na sua conduta. Precisam estar empregados na sua crença. Se eles não estiverem, você está se perdendo. Isso nos liberta do primarismo. E nos libertando do primarismo, nós passamos a aspirar o belo e o nobre. De forma que a consciência hoje pode administrar os impulsos violentos, porque eles vêm do instinto, nos orientando para ações de edificação. Eu vou construir alguma coisa e não destruir, sem traumas nem conflitos. Nada obstante,
O individualismo expressa-se na atualidade como forma de uma incompleta autorrealização, impulsionando o indivíduo a destacar-se, a obter o que deseja de qualquer maneira, tornando-se consumista, insaciável e inquieto. Consumista insaciável, acumulador de qualquer coisa. Acumulador de tecido adiposo, pessoa que engorda. Acumulador de dinheiro, pessoa que tem uma fortuna, mas tem medo de usar. Acumulador de romances, uma pessoa que tem vários contatos, mas não se conecta a nenhum. Acumulador de filhos, tem gente que tem 4, 5 filhos, mas não é pai de nenhum, mãe de nenhum. Se acumula. É celular acumulado, carro acumulado, álcool acumulado. E esse acúmulo vai se mostrando. Então, quem acumula comida fica gordo. Quem acumula bebida tem cirrose. Quem acumula tabaco tem enfisema, tem câncer de pulmão, tem câncer de boca, câncer de laringe. São os sintomas da acumulação. Se você observa para a doença como um sintoma de um excesso, de uma acumulação, e não como um julgamento raso, devia estar fazendo isso ou não devia estar fazendo aquilo, fica mais fácil para você se melhorar. Sem a parte do julgamento. Não é o objetivo constranger você, mas é te esclarecer. É uma acumulação. Se é insaciável, não vai parar. Ninguém fala, vou fumar 1000 cigarros na minha vida e eu vou parar. Eu vou engordar 10 quilos, aí depois eu paro. Não. Ou você não engorda, ou você engorda 40. Ou você não fuma, ou você fuma 40.000. Esse equilíbrio é muito difícil, porque ele nem é funcional. Para que alguém vai fumar um cigarro só por semana? Não fuma. Para que alguém vai engordar só 5 quilos? Não engorda. É representatividade de quem é você no mundo. E aí nós vamos observando quem é você no mundo. Pelas suas escolhas. A maneira como o teu corpo mostra isso. Se você tosse muito, tem muito pigarro, está cheio de inflamação na pele, se está com queda de cabelo, se tem gengivite, se tem halitose. Todos esses são sintomas do corpo dizendo aonde está o teu excesso. Joana fala então que o individualismo, que é essa forma de eu parar de pensar no todo, parar de pensar no coletivo e de uma função que eu possa ter no mundo, enxergando apenas a mim mesmo, me deixa inquieto também. Porque é uma incompleta autorrealização. Eu não estou realizado, ou seja, eu não sou real. Por isso não é raciocinado. Eu não sou real. Eu estou sendo real? Essa é a pergunta que você deve se fazer. Eu estou sendo real? Os desejos que eu tenho lá dentro, é isso que eu estou vivendo? Eu quero uma pessoa que ande de mão dada comigo e seja carinhosa comigo em público. É isso que você tem? Ou você tem alguém que anda longe de você e não gosta de demonstrar afeto em público? Não é que a pessoa está certa e você está errada. É sobre você está realizada como pessoa? Este trabalho que você vai, a casa que você mora, as roupas que você veste, sobre a realização. Quando alguém olha na sua direção ou quando você se olha no espelho, você vê realidade ou você vê personagem? Quando você deixa comentários em redes sociais, é você ou é a persona? Quando o indivíduo não está realizado, ele é individualista. Porque ainda falta algo. Então ele quer para ele. Ditado antigo, farinha pouca, meu pirão primeiro. Quando ele está realizado, ele serve. Ele não precisa de mais nada, porque ele está realizado. Ele vai trabalhar a manutenção das coisas. Aí ele consegue servir ao outro e, naturalmente, sofrerá abusos.
Porque os outros que não estão realizados são individualistas. Então, olha os ditados que nós temos. Você dá a mão à pessoa que é o braço. Olha que coisa absurda. Cavalo dado não se olha os dentes. Olha só os ditados que nós temos. Por que nós temos esses ditados? Porque esse é um comportamento esperado dos seres humanos. Se eles são insaciáveis, você dá a mão, ele quer o braço. Você dá um cavalo, ele vai achar defeito. Se você não estiver preparado, preparada para lidar com isso, não saia para servir. Não saia para servir. Tenta dar, tenta dar ração para um cachorro morrendo de fome. Ele não sabe o que é mão e o que é ração, ele vai te morder. E as pessoas estão morrendo de fome, do que quer que seja, de dinheiro, de sexo, de atenção, não importa. Os afetos fazem-se ligeiros e amedrontados, oportunistas e descomprometidos, com medo, cada qual, de ser dominado pelo outro, evitando submeter-se, o que se caracteriza como pequenez, falta de personalidade, risco de perda quando se estabelece a dependência. Que coisa, não? Os afetos fazem-se ligeiros e amedrontados. As pessoas estão se conectando de forma superficial e rápida. Descomprometidos, com medo cada qual de ser dominado pelo outro. E criou-se uma cultura, e isso foi importante em algum momento, a separação da dominação, principalmente do homem para com a mulher. Quando veio a cultura LGBT, isso gerou uma profundidade, porque veio a público. Antes, esses relacionamentos eram escondidos. Quando esses relacionamentos vieram a público, isso foi positivo. Primeiro, porque essas pessoas puderam viver os seus afetos publicamente. E segundo, porque mostrou que o abuso não tem a ver com relações entre homens e mulheres, porque eram casais de mulheres que eram abusivas uma com a outra, homens que eram abusivos um com o outro. Então identificou-se que o padrão de abusividade é do indivíduo, que foi fomentado muito tempo pelo masculino porque tinha uma dominação física, uma dominação financeira, né, uma dominação mercadológica. Mas que quando isso caiu, se imaginou, não, agora que as mulheres vão dominar o mundo, estaremos num lugar mais pacífico. Não estamos, porque não é mulher e homem. E hoje já se cai essa ideia, né? Então, até fisicamente, hoje você tem mulheres que parecem tanques de guerra, de tanto músculo. Então tem um monte de homem apanhando da mulher em casa, e não pode reclamar e tudo mais. Nem se compara, tá? Homem com mulher, mas eu estou dizendo a abusividade. Se há abusividade, então mostra que essa busca pelo poder é o que tem movimentado a construção de relações. E agora as pessoas ficam. Se eu for com o meu carro buscá-la e ela não pagar o combustível, eu estou sendo feito de trouxa? Se eu sair com ele, fiz o cabelo, maquiagem, tudo, e ele não pagar o meu jantar, eu estou sendo feito de trouxa? Então, fico com medo. Se eu escolher ir para a praia, mas eu quero ir para a serra, será que eu estou sendo dominado? As pessoas elas não querem, então ficam brigando para ver quem vai mais tempo. Aí começam esses jogos de quem liga primeiro, quem liga depois, quem manda mensagem, quantos minutos eu espero para responder. Por que você tirou a visualização de mensagens? Por que não tem o tique azul no WhatsApp? Tudo uma ideia de que, será que eu estou sendo enganado? Por que você estava online e não falou comigo? Ah, porque eu não quis. Eu estava falando com a minha amiga. Eu estava falando com a minha mãe. Não, mas eu estou sempre falando com outra. Na cabeça da pessoa, eu estou sempre. Se eu estou online e não estou falando com ela, eu já estou me casando com outra pessoa. Eu já estou marcando uma orgia com mais 5. Porque ele não pode ser deixado para depois. É esse medo que Joana refere. Então isso fomenta ciúme, insegurança, possessividade, pessoas que estão completamente apaixonadas, mas não mostram isso porque não querem ser dominadas. Fica esses jogos, né, de pessoas que falam, olha, a arte da dominação é mostrar-se, criou-se uma estratégia como se fosse jogar xadrez. Então, se você precisa jogar xadrez para estar com a pessoa, não esteja. Não esteja. Qualquer outra coisa fora isso é ilusão. Não vai dar certo.
o match, né, como se diz, ele é automático. A ideia de um amor à primeira vista talvez não exista, né? O que existe é uma atração, um reconhecimento, talvez. O amor é uma coisa que se constrói pela admiração. Mas precisar de 40 vistas até o amor chegar, acredito que já seja demais, né? É muito jogo psicológico. E jogo psicológico não é para estar em relacionamento. Jogo psicológico é o que a vida te demanda. O que você vai falar na entrevista de emprego? Como você vai se portar aqui e ali? Mas dentro de um relacionamento, você tem que ficar fazendo dessa maneira, tem alguma coisa no outro. E às vezes essa outra pessoa gosta de você, mas ela está nesse mesmo local, esperando seu passo. Você espera o dela. E segundo Joana, isso é por medo. Eu evito me submeter. E isso é pequenez, falta de personalidade, risco de perda quando se estabelece a dependência. Em qualquer meio que se fala de qualquer tipo de investimento, sempre quanto maior o risco, maior o ganho. Se você não quer ter risco, você não vai ter ganho. Então você vai ficar nesse relacionamento confortavelmente estéril. Não produz nada. É uma sensação psicológica de que você está numa relação. Você vai olhar o casal na mesa e tá os dois, cada um olhando o seu celular, eles não têm mais assunto entre eles não têm mais carinho entre eles nem colocam mais a roupa de sair, né? Você vê que um casal já abandonou quando eles não têm mais roupa de sair. É a roupa de ficar em casa que se usa na rua. Porque em casa fica pelado e aí a roupa que ficaria em casa usa na rua. Tá lá com aquela bermuda, aquele chinelo arrastando, aquela camiseta 2 números menor ou 2 números maior. E os dois estão ali, assim, despretensiosos. Então você vai perdendo o visual. Você vai perdendo o sensorial. O cheiro, a imagem, a aparência. E vão se fundindo de alguma maneira. Então é importante manter vivo de alguma forma esse respeito. Porque você não se arruma mais para sair porque está confortável, mas na mesa ao lado vai ter um perfume que chama atenção. Vai ter uma beleza que chama atenção. Porque a beleza nos atrai. A beleza nos atrai. Nós não somos imunes à beleza. Nós não precisamos nos apaixonar pela beleza. Mas seremos atraídos, né? Então não desista de você. A tremenda confusão entre afetividade e interesse sexual, entre amor e compensações sentimentais, é responsável pelo desinteresse da convivência fraternal saudável, destituída de interesses subalternos, deixando-se a sombra dominar todos os espaços do ego, ao tempo em que não se abrem as possibilidades psicológicas do self para a realidade. Confusão entre afetividade e interesse sexual, isso aqui nem se fala. Hoje é difícil você ser simpático com uma pessoa, gentil com uma pessoa que ela já. Ou mesmo você só tem um interesse sexual e acha que ama. É muito complicado. Né? Eu já citei isso uma vez, mas tinha um amigo, na adolescência, o pai de um amigo falava isso pra nós, né? Quando você estiver apaixonado por uma mulher, se masturbe e tem um orgasmo. Depois disso, você descobre se você tá mesmo. Isso vale para homem e para mulher, né? Você tem que ter um orgasmo antes. Eu tô apaixonado dessa pessoa, quero ir vê-la. Tem um orgasmo antes. Quando se esvaziar, talvez você não queira muito, porque se confunde. E tem gente que está aí no ato sexual e quando os neurotransmissores estão lá no topo, tá tudo maravilhoso, solta um eu te amo. Aí depois esvazia e pensa, o que eu fiz? Ou a pessoa não responde, né? Pensa, peraí, eu falei eu te amo, você falou obrigado? É. Aí acaba. Então era amor e acabou. É muito difícil. Nós somos muito norteados por hormônio, assim, quem tem a TPM, quem já passou por gestação ou quem fez tratamento hormonal sabe a diferença que faz. Você vai de alegre a suicida em 1 minuto. Você vai de tranquila a explosiva. Então, isso também está acontecendo ali no ato sexual, num beijo, num romance. Então, não se deixe guiar por ali, se distancie. Depois de distanciado, esvaziado, se reflete. O que era? Ah, não era amor, era só desejo. Então não fale eu te amo se é só desejo. Fale eu te desejo. Mas não fale eu te amo. Deixa eu te amo para quando for eu te amo.
A pessoa fala eu te amo até pra pizza, aí depois fica difícil saber que valor tem isso, né? Entre amor e compensações sentimentais, que legal. Eu que não quero um namorado, eu quero um labrador, né? Alguém que esteja comigo sempre, alguém que me guie, alguém que obedeça tudo que eu quero. É responsável pelo desinteresse da convivência fraternal saudável, destituída de interesses subalternos. Então a sombra domina todos os espaços e não abrem possibilidades psicológicas do self para a realidade. O indivíduo fica atuando aquela personagem. Tá, agora eu tenho um namorado, uma namorada, o que, que eu faço? Agora eu tenho uma amizade, o que, que eu faço? Mas não é sincero. Fica preso nos medos de assumir o afeto, o próprio afeto. A música, por exemplo, descendo do pedestal das musas, enveredou pela contracultura, pelos desvãos da ironia, da perversão moral, do deboche, da agressividade, do duplo sentido com destaque para o pejorativo. E, pior, não se pode falar disso. Ela está falando de várias artes, né? E aqui ela cita a música. Não se pode falar disso, porque senão você é preconceituoso. Mas vamos deixar claro uma coisa, pela letra, tá? O funk é uma porcaria, porque não tem nada ali. Você pode ter a batida de funk colocada em algumas músicas que são um pouco mais românticas e trazem uma reflexão filosófica ou social, mas este funk sujo, dito proibidão, isso é um lixo. E as pessoas dizem assim: mas isso é cultura. Cultura, até bactéria é cultura. Uma cultura de bactérias, uma cultura de micróbios. Cultura não significa que é bom, cultura significa que foi cultivado. Mas se foi cultivado dentro de valores tão estúpidos, é uma cultura lixo. É uma cultura descartável. Só que parece que você está ofendendo o indivíduo porque isso é um sintoma de uma sociedade que marginalizou tanto as pessoas e tirou delas o lazer, tirou delas o respeito, tirou delas o poder de compra, que só sobrou para elas transarem umas com as outras como camundongos. Simples assim. Esse é o único lazer. Transar. Filho, 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 quatro, cinco pais diferentes um do outro. Filho, 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 criança, criança, DST. Só isso. Pode elaborar filosoficamente um monte de coisa, do politicamente correto, mas é lixo, assim, é lixo social. Porque as pessoas foram marginalizadas e tudo que a gente joga pro mar volta. O funk é sintoma de uma sociedade completamente adoecida, que autoriza a pedofilia ao chamar de novinha. Porque a novinha é novinha. Pode ter 19 anos para um cara que tem 40, mas pode ter 12 para um que tem 18. E tá tudo bem. Tudo bem falar senta aqui novinha. Tá tudo bem. Não pode falar contra isso, porque é cultura. Então é sobre essa representação negativa de algo que é constrangedor, que é embaraçante por tudo que demonstra e que é invasivo. Porque são esses indivíduos que vão ouvir essa música alto. São eles que vão passar com uma caixa de som ouvindo isso. Ele e o pessoal do sertanejo universitário, mas é mais eles, assim, que vão passar naquele Corsa Wind rebaixado ouvindo isso. É o que eles têm. Então criou-se uma cultura, sim, e essa cultura é um sintoma de podridão social. Porque esses indivíduos estão chafurdando numa lama com garrafas de uísque, como se isso fosse ostentável. Não é ostentável, é adoecimento. A construção que se tinha de reflexões profundas sobre romance, sobre como o amor era criado, virou isso aqui. Eu quero ter muitas, eu quero transar com todas, e o meu é maior que o teu, seja o que for. Mas isso é um avanço? Isso é uma criação para aplaudirmos? Não. Isso é uma vergonha. Isso é uma responsabilidade que será colocada no colo dos políticos que décadas e décadas deixaram essas pessoas sem nada. Sem um parque, sem dinheiro para pegar um ônibus e ir para um lugar. Se querem ir para um passeio, demora 2 horas o ônibus para ir, 2 para voltar, não vão. Moram ali em 10 metros quadrados, escutam o que o vizinho está falando, não tem dinheiro para comprar roupa, andam quase sem roupa. Voltamos a isso. Só sobra transar. Impossibilitados de conduzir os povos,
por se haverem perdido nas malhas da burocracia e nos interesses partidários, os governantes da terra, aturdidos, demonstram não saber o que fazer nem como realizá-lo. É isso. Então você tem favelas, você tem umas um pouco mais evoluídas que são as comunidades e você tem cracolândias. E hoje você tem a mendicância como uma profissão que só falta ter CLT. Né? Em São Paulo tem indivíduos que alugam roupa de mendigo para você pedir no semáforo porque dá cerca de 3 mil por dia. Olha isso. Quem ganha 3 mil por dia? O mendigo ganha. Aí ele tira a roupa dele e vai pro apartamento dele. As pessoas ficam com culpa. Ah, eu vou dar. Ah, eu tô com medo. Se eu não der, ele vai riscar meu carro. Esse cara parece louco. E se ele for nóia? Eles entendem isso. Então eles já criam essa imagem para te constranger. E se você fala que não, eles te ameaçam. Tá aí estabelecido. É flanelinha. Bom, um cara de 30 anos, fortão, não sei o quê, bota um coletinho e fica lá. Pode estacionar, eu cuido do seu carro. Vai dormir, irmão. Isso não é emprego. Mas ele vai fazer o quê? Por que ele vai fazer outra coisa se isso está bom? Se isso é validado? Se ninguém pode falar nada, senão está sendo preconceituoso. Então virou uma bagunça. Nós estamos aqui diante de uma bagunça, onde não pode falar nada, porque tudo é um tabu. Coitado dos dependentes químicos, coitado dos funkeiros, eles estão milionários e tudo mais, mas é um povo vazio, porque não tem busca por religiosidade, porque não tem construção. Tá? Falando desse e tem também esse tipo de música de duplo sentido em outras vertentes musicais também, tá? Ela também cita a questão de teatros, peças que são querem ficar confrontando tudo o tempo todo. Ah, eu vou demonstrar, vou colocar um crucifixo no reto. Meu, não é isso a vida. Isso não confronta nada, isso só expõe. Isso é regredir a uma barbárie desnecessária. Né? É sobre começar a construir alguma coisa que seja positivista, que leve as pessoas a refletirem sobre isso. Mas dá para entender como que o indivíduo vai refletir sobre essas coisas se a vida dele é só tijolo porque não tem nem reboco na parede. Não tem cor. É só a caixa d'água azul, é a única coisa colorida na favela que ele mora. A raiva mesmo. Então é sobre assumir a responsabilidade disso e parar, né? Parar desesperadamente de defender político. Nós precisamos atacar esses indivíduos, né? Não na violência física, nós precisamos atacá-los, nós precisamos constrangê-los, expô-los, demiti-los. Tá? E ver se acha alguém que presta para pôr no lugar, porque tá difícil. De micro para macro, todo lugar está crescendo pobreza, está crescendo gente informal, toda hora alguém batendo palma vendendo alguma coisa, na rua gente vendendo trufa. Isso é sinal de mau funcionamento social. Então os governantes da terra aturdidos demonstram não saber o que fazer nem como realizá-lo, porque eles não estão nem aí. Surgem então revoltas, revoluções, amolentamento do caráter e perda da moral, com reações em cadeia cada vez mais violentas e ameaçadoras, porque os limites da ordem do respeito foram superados pela não fronteira da rebeldia. E eu temo por isso, porque quando esses indivíduos perceberem que eles podem invadir casas e eles não serão presos, como eu disse, porque no outro estudo não tem contingente policial para isso, e não tem juiz para pôr na cadeia porque não tem lugar na cadeia, nós estamos perdidos. Se todos eles se unirem e falarem, vamos sair invadindo casas agora, quem vai pará-los? A câmera de segurança do teu condomínio? 50 usuários de droga entrando no seu condomínio ao mesmo tempo fazendo um arrastão. Quem vai impedi-los? Tem 50 policiais na tua cidade para aparecer de pronto? Não tem. Quando eles descobrirem que eles podem fazer isso, em alguns lugares já fazem arrastões e tudo, mas quando eles descobrirem que eles podem fazer isso onde eles quiserem, se eles se unirem para fazer isso, nós estamos perdidos. Por isso nós temos que nos unir para fazer isso com quem está acima, que são os políticos. São os líderes, líderes religiosos que são mentirosos, professores que são doutrinadores. Começar a trabalhar no sentido de resgatar artistas, começarem a fazer coisas que são mais positivistas, mais filosóficas, mais românticas, e não ficar se vendendo só a baixaria. Mas é difícil, nós precisamos do dinheiro, e a baixaria dá muito dinheiro. Só que a baixaria é isso, ela é baixa. E quem quer ascender tem que mirar o alto. É a porta estreita.
é mais difícil, tem uma emergência, está crescendo uma tensão. Em algum momento isso vai explodir. Eu sinto que isso vai explodir, não quero ser apocalíptico, mas eu sinto que vai explodir. Eu sinto que está ficando cada vez mais difícil andar nas ruas. Eu sinto que está ficando preocupante, que uma sensação de que algo vai acontecer. E isso tudo se dá por conta dessas consequências naturais do abandono. Você cria uma tensão e o caos gera ordem. Então, o caos vai aparecer. Nós estamos no olho do furacão. E daqui a pouco é vaca voando, é casa voando. Isso aqui não vai ficar desse jeito se alguém não interferir de alguma maneira. Eu nem sei como fazer isso. O que eu posso fazer é isso aqui, ó. É conversar e fazer esses estudos. Se eu tivesse algum poder real, mas se eu me torno político, por exemplo, falando as coisas que eu falo aqui, amanhã eu acordo boiando no Rio, né? A falta de concentração das pessoas nas questões importantes do ser interior tem contribuído para a futilidade em triunfo e o desconhecimento da própria realidade, supondo ser a existência esse enganoso passeio fantástico pelo país da pressa dourada, em que tudo é de efêmera duração. É interessante como Joana está antenada, né, assim, conectada com o momento atual. A falta de concentração das pessoas nas questões importantes, porque tá todo mundo igual libélula batendo na piscina, do ser interior tem contribuído para a futilidade em triunfo e o desconhecimento da própria realidade. Ele não tem paciência para ouvir essas coisas. As pessoas não querem ouvir isso. Quer ouvir podcast sobre desenvolvimento pessoal, qual a melhor roupa para você aparecer, qual a melhor maneira de postar na rede social, qual o melhor... Isso elas estão interessadas. Mas desenvolvimento interior, quem vai ver, né? Quem vai usufruir disso? Como eu vou capitalizar em cima disso? Eles não estão interessados. Não tem a mesma audiência. Não tem. Às vezes tem palestra aqui na cidade de gurus, monges, monjas, 8, 10 pessoas. Mas tem show com funkeiro que eu nunca nem ouvi falar. Tem fila virando quarteirão. E a palestra dos gurus, não sei o que, às vezes é gratuita. O show às vezes custa 250. Pra ficar lá assim, ó, com mais outras pessoas. Essa é a necessidade do inconsciente coletivo, da massa, do povo. Você fala povo, é essa massa que se perde. É quando à noite todo gato é pardo. É todo mundo fazendo a mesma coisa. Usando as mesmas roupas, frequentando os mesmos lugares, tentando as mesmas condutas, repetindo um ao outro. Destacar-se nesse meio é muito difícil, porque as pessoas não estão interessadas no hipster, que é aquele que vai na contracultura. Elas estão interessadas no líder, que é aquele que puxa essa cultura. E de repente, tudo se modifica. Né? Então tem uma série onde um personagem está vindo para a escola, um adolescente pela primeira vez no ensino médio, e o pai dele fica com medo e fala, olha, vão roubar tua roupa, vão bater em você, então é melhor você não aparecer. E veste o menino todo de bege. E a série, tá, acho que 2008, 10, sei lá, tava fazendo piada sobre isso. O menino indo de bege pra escola parecendo um band-aid. 2 anos atrás, o que vem de moda? Boné bege, roupa bege, aí tem propaganda da Gisele Bündchen pro C6 Bank, toda de bege. Se você usasse isso 5 anos antes, você era um idiota. Se você usa 5 anos depois, você tá na moda. É simples assim. Então, neste momento, você pode estar se sentindo um idiota, você pode estar se sentindo ultrapassada, antiquada, você pode estar se sentindo perdida num mundo onde parece que você... Mas espera um pouco. Isso pode ser um bom sinal. Talvez realmente você esteja conservador, conservadora demais. Mas talvez não. Talvez você apenas esteja lúcido, lúcida, num momento onde as pessoas estão batendo no lustre. Ninguém pode viver de maneira saudável sem o culto interno da integração da fé religiosa com a razão, numa harmonia estimuladora ao prosseguimento dos embates inevitáveis do dia a dia, aurindo confiança nos momentos difíceis e renovando a coragem ante a ameaça do desânimo. Ela cita que ninguém, ou seja, não há exceção,
pode viver de maneira saudável sem o culto interno da integração da fé religiosa com a razão. Porque isso cria uma harmonia estimuladora ao prosseguimento dos embates inevitáveis do dia a dia. Ou seja, eu me motivo porque eu tenho uma razão para viver. Uma razão, tá? Não é um dogma, é uma razão. Aurindo confiança nos momentos difíceis e renovando a coragem. Porque você sempre busca. Então esse é o enraizamento na terra, não no ar. Você sabe onde buscar calma. Quando eu fiz essa escolha por um momento certo. Eu sei que agora não está bom para mim, mas eu não vou me vender. Eu não vou dobrar o meu joelho perante isso. Isso não é uma intransigência. Isso é uma fé raciocinada. Calma. Segura um pouco. Se a tua fé não está embasada na razão, está embasada na emoção, quando você amar, você ama. Quando você odiar, você odeia. E aquela pessoa que agora você chama de meu amor, amanhã você está pondo na justiça para arrancar até a roupa de baixo dela. Porque você não embasou. Se você tem uma base, não, eu vou me envolver com essa pessoa e pode ser que o relacionamento não dê certo, e em não dando certo, eu me mantenho onde eu estava. Eu não vou destruí-la. Porque você está fomentada no teu código de ética, na tua conduta moral. Se foi pela emoção, voando como a borboleta, me traiu, preciso matá-lo. Ele quis outra pessoa, ela quis outro cara. O mundo não gira ao seu redor, sinto muito, pessoas são traídas, né? A Shakira foi, você não pode ser? A legítima psicoterapia objetiva conduzir o indivíduo ao redescobrimento da sua realidade, da sua origem espiritual, da finalidade existencial, do seu futuro imortal, que se lhe transformam em alicerces de segurança para as lutas contínuas, evitando a projeção dos seus conflitos nos outros, assumindo a culpa e liberando-a do inconsciente em que jaz, produzindo sombra e desar. Legítima psicoterapia deve ter esse objetivo. Se a sua terapia não tem esse objetivo, talvez seja só um café com bolacha, talvez seja um chá comunicativo. O objetivo da psicoterapia é conduzir o indivíduo ao redescobrimento da sua realidade, não da realidade do terapeuta. Da sua origem espiritual, da finalidade existencial. É te ajudar a encontrar o seu elo perdido. Quando foi que você desacreditou do amor? Foi porque teu pai foi violento? Foi porque sua mãe era narcisista? Foi porque seu irmão te abusou? Foi porque na escola você sofreu rejeição? Por que você quebrou? Você quebrou. E se você vai reencontrar isso no protestantismo, no ateísmo, não importa. Não é da conta do terapeuta. O importante é que você encontre isso. Porque houve. Nós nascemos com potencial para isso. Nós sofremos uma ruptura traumática que nos distancia. E nos esquecemos. E pode parecer uma coisa extremamente complexa. Não, e às vezes é uma coisa simples. Às vezes aos 35 anos de idade, ou às vezes aos 70 anos de idade, você vai descobrir que o amor da sua vida foi aquele que você teve aos 19. Você falou, não, eu tenho com essa agora, eu tenho outra, daqui a pouco outra, e foi outro, e foi outro, e foi outro, e de repente você descobre que estava lá, e que você perdeu, que o emprego da sua vida você perdeu, que a melhor igreja que você frequentava você perdeu. Você perdeu. E não se deu conta, que você estava compulsiva, e perdeu. E tem gente agora que está tentando reconectar com o filho de 25 anos e o filho não quer mais falar com ele. Porque quando tinha 12, falou que era gay, expulsou de casa, foi morar com a tia, se desenvolveu. Agora ele mudou a cabeça, aceita a homoafetividade, mas o filho não quer mais. E ele não fica mais completo, porque ele perdeu o filho. É doloroso, e na terapia ele vai encontrar essa informação. Por que eu fiz isso? Por que eu perdi meu filho? Por que eu me matei naquele dia? Porque depois daquilo eu nunca mais vivi. Reconectá-lo ao seu futuro imortal, se assim acredita, e transformar os alicerces de segurança para as lutas contínuas. Tem que encontrar um local onde você tira a tua força, assumindo a responsabilidade e a culpa e liberando-a do inconsciente, em que está adormecida, descansando, produzindo sombra e desar.
você se liberta. E essa libertação às vezes vem por muito choro, tá? Às vezes dá soco em almofada, aí tudo bem. Como vai ser é de cada pessoa. Quando Jesus enunciou que é necessário tomar a sua cruz e segui-lo, ele propôs a conquista da autoconsciência. A definição para assumir as próprias responsabilidades, ao invés de permanecer se divagando em torno de como encontrar o melhor processo para o equilíbrio. Qual é a sua cruz? Então, qual é a sua dor? O que é que te prega? O que é que te pune? O que é que te mata? Você tem que carregar a sua. A minha terapia não funciona para você. A minha nutrição não funciona para você. Você tem que encontrar a sua. Não adianta ir lá e falar, cardápio de nutricionista. Você não sabe, o teu tipo sanguíneo vai influenciar teus hábitos, o teu metabolismo. Você precisa fazer um exame de sangue, passar para o nutricionista e ele vai avaliar isso tudo. Não adianta querer barato. Não adianta querer barato. O barato é a ração colorida. Forra o estômago, mas mata de câncer. Acaba com o rim do animal, né? Você vai precisar encontrar o que é seu. Não adianta o que o seu marido refletiu na terapia dele você usar como se fosse a sua terapia. Às vezes a pessoa vem para a terapia e ela fala da outra pessoa, porque ela quer fazer a terapia do outro. Então a esposa vem e começa a falar do marido, para nós tentarmos explorar alguma coisa do marido, mas não é o marido que está aqui, é você. Então quem tem que fazer a sua terapia é você e o seu marido tem que fazer a dele. Se ele não quer fazer a dele, ele tem o direito de não querer. E você tem o direito de não querer também continuar com ele. Mas é você assumindo a responsabilidade pelo teu autoconhecimento. Qual é a sua cruz? Aonde está o mapa do tesouro? Aonde a violência aconteceu que fez você ir para a irracionalidade e parar de acreditar no que você acreditava, seja em Deus, num pai, numa mãe, num valor ou qualquer outra coisa. Todos dependem de Deus, porque afinal estamos mergulhados em Deus, sendo necessário reconhecê-lo em nós, a fim de que manifestemos por intermédio do comportamento emocional e das ações sociais, familiares, espirituais. Quando indagaram a Jung se ele acreditava em Deus, respondeu com humildade e sabedoria que não necessitava de crer, informando: Eu sei, não preciso acreditar. Eu sei. Então, isso é raciocinado. A minha razão me levou para este local. Por isso, não dá para fechar o indivíduo no plano dele. Tá? Você fala, Vitor, o que você é? Eu sou um cristão reencarnacionista. Eu não sou espírita, eu não sou católico, eu sou um cristão reencarnacionista. Que acredito também, né, na parte comportamental muito com relação à cultura iógica, cultura budista, cultura indiana. Então é sobre quem é você. Você cria aquilo que faz sentido para você. E não é que faz sentido para você porque é confortável para você. Faz sentido para você porque é justo e te pune do mesmo jeito que te premia. A você e a todas as pessoas. Se você acredita que você pertence a uma congregação especial que será salva por Jesus e os outros não, você não está raciocinando. Porque o próprio Jesus disse que jamais diria não para qualquer um que se chegasse a ele. Então não existe isso de igreja escolhida. Não existe isso de religião escolhida. Não existe isso. Em nenhum lugar do mundo, em nenhuma cultura. A fé raciocinada é sobre essa construção onde você diz: eu não vou ficar reclamando do cara que estaciona na vaga de deficiente, mas eu vou estacionar. Essa é a justiça. Essa é a sua religiosidade. Você sempre sendo aquilo que você quer que o outro seja. E continua sendo, mesmo quando o outro não é. E é muito difícil. O outro não merece. Todo mundo está fazendo. Eu sou o trouxa, então. Eu fico aqui fazendo tudo certinho e aí os outros não ligam para mim. Eu limpo meu lixo, eu não escuto música alta. Aí vem esse cara jogar a galinha assada aqui, música alta do meu lado. Eu quero dar um tiro nele. Então, essa é a tua religião de verdade. A que mata o outro.
quando ele te incomoda. Tudo bem? Aceitou que é essa? Fica mais fácil. Então para de fingir que você é santo e zen. Começa a falar uns palavrões e xinga a pessoa. Sai no soco com ela se for preciso, mas vive a tua realidade. Porque essa coisa de ficar fingindo que é bonzinho, esperando que o outro seja, quando na verdade você mataria o outro, é o que está te fazendo adoecer. Seja quem você é. Seja quem você é e assuma as consequências disso. Talvez você perca o seu emprego, talvez você perca o seu marido, talvez você tome um soco. É a vida. Mas ficar fingindo que é uma coisa, esse falso profeta, essa hipocrisia, essa resistência de rigidez de mostrar eu sou bonzinho, isso não funciona. Só adoece. Sem um valor maior que mereça investimento, ninguém se arvora à luta, ao sacrifício, porque tudo superficial logo perde sentido. E é aí que eu estou dizendo, a tensão vai crescendo. Quando as pessoas começarem a assaltar e não tiver prisão, aí vai todo mundo lá para Brasília. Aí vão pôr fogo em Brasília. Não, é agora. Porque você está confortável. Mas é agora. Se você for esperar para não estar confortável, será tarde demais. Então tem que haver um movimento da sua parte, seja ele qual for. Estuda a política da tua cidade, para de seguir, porque esse sobrenome, porque meu pai votava nesse cara. Estuda, descobre o que está acontecendo. Vê se tem alguém que presta. Ajuda, entende? Faz esse movimento, não porque te beneficia, mas porque tem um valor agregado. Tenta descobrir. Não é possível que não tenha uma geração de gente boa tentando crescer aí no meio. Mas a gente fica votando por sobrenome. Porque esse cara era o filho do político do bisavô. Não existe isso. Tem que avaliar. Esse cara novo aí, esses moleque novo. É sempre uma resistência. E essa resistência daqui a pouco vira caos. Então, o que significa isso? Se eu não estiver com dor, eu não vou. E se eu não tiver amor, eu não vou. Eu tenho que ter um valor maior. Se esse valor maior não for o amor, vai ser a dor. Aí você vai investir. Aí quando o seu filho tentar suicídio, você vai pagar a terapia dele. Aí quando o seu dente doer, você vai pagar o dentista. Mas agora não? Porque tá dando para aguentar? Com um remedinho para dor, a dor passa? Aí depois você vai bater sábado à noite no dentista e fala, me atende com urgência e cobra o preço normal? Que absurdo, me cobrou o dobro. É a vida, entende? Agora a tua vida está te dizendo o que fazer. Tem algumas dores que estão te incomodando. Seja na tua conta bancária, seja no teu corpo físico, seja na sua mente. Se você for esperar o momento da dor para fazer esse movimento, você vai fazer isso tudo confuso. A sugestão é que você faça pelo amor. Você encontre uma noção de falar, não, eu tenho amor por mim, eu tenho amor pela vida, o que está acontecendo comigo? Eu preciso rever meus gastos financeiros, eu estou me explodindo, eu preciso rever a minha comida, eu estou engordando, eu estou emagrecendo, eu estou ficando desnutrido. Eu preciso rever a minha relação, eu já não tenho mais vontade de me relacionar com a pessoa. Tem algo acontecendo. Vá pelo amor. Há pais que se entregam à educação dos filhos, depositando neles todas as suas aspirações e também insatisfações, esperando compensação quando os mesmos adquiram a idade adulta. Quando essa ocorre e os descendentes são convidados a seguir a própria existência, atormentam-se, acreditam-se abandonados, sofrem depressões, perdem o sentido existencial. Olha o quanto é grave isso. O filho não é seu, o filho nasceu de você. Ele não é seu. Ele vai voltar de vez em quando, ele vem e volta, mas ele não é seu. Você não pode colocar uma expectativa. É a coisa mais absurda quando alguém fala, você não tem filho? Não, mas quem vai cuidar de você quando você envelhecer? Essa pessoa para mim é um monstro. Uma pessoa que pensa assim, eu vou ter um filho para ele cuidar de mim quando eu envelhecer? Sai muito mais barato guardar dinheiro e depois pagar um cuidador. Um filho custa cerca de 1,5 milhão até acabar uma faculdade. Guarda 1,5 milhão ao longo da tua vida e você vai ter cuidador para sempre. Não, o filho não é para isso. Então essa pessoa sofre e esse sofrimento é justo. Ela merece esse sofrimento porque foi isso que ela plantou, expectativa e egoísmo, achando que o outro deveria servir às necessidades dela. Então é natural que ela colha sentimento de abandono e dor. É simples. Essa é a justiça. Não tem dó, tem piedade. Pode ter compaixão, que pena que você não percebeu. Mas dó?
Não, essa é a beleza de acreditar numa fé raciocinada. É justo. Ela está colhendo exatamente o que ela plantou. Não tem punição aqui. Descobrir o destino e trabalhá-lo, programar essa fatalidade honorável e saudável, é o objetivo da vida. Aquele que proporciona saúde integral, porque não é conquistado de um para outro momento, não se reduz a encantos transitórios, não é monótono, apresentando-se sempre novo e situado um passo à frente. Descobrir o destino e trabalhá-lo. Programar a fatalidade honorável e saudável é o objetivo da vida. Proporcionar saúde integral, porque isso não é conquistado de um momento para o outro. E não se reduz a encantos transitórios. Não é monótono, porque todo dia você tem algo para fazer, apresentando-se sempre novo e situado um passo à frente. É uma pessoa que está sempre motivada porque existe um progresso natural na nossa evolução. Então, sempre tem algo para ser feito. Como sempre tem algo para ser feito e você está voltando de uma mesma raiz, que sempre vai em direção ao amor, isso cria uma coerência, então você vê o resultado do que você está construindo e isso cria uma constância. Porque você não tem a sensação de ter sempre que recomeçar. É uma continuidade e isso é muito mais gostoso. A criança deve sentir o valor da família, compreender o significado desse grupo social reduzido, a fim de poder conviver com aquela outra, a social e ampla, com ideias religiosas liberais e enriquecedoras, a fim de amadurecer psicologicamente com segurança e respeito pela existência. Então, primeiro ela deve sentir o valor da família, segundo Joana, que é um grupo pequeno, e isso vai criar nela a casca, a resistência para sobreviver ao grupo grande. E a questão social e as religiosas devem ser liberais e enriquecedoras. Ela tem que ter um espaço de exploração. Se ela ficar contrita, ela tende a repetir aquilo como um animal no cabresto, ou ela tende a repelir aquilo como o vampiro do alho. Ela tem que experimentar. Então leva ela para ver, leva ela para observar. É uma criança, ela está em formação. Deixa ela assistir uma missa católica, deixa ela assistir um culto protestante, deixa ela assistir uma palestra espírita, deixa ela assistir qualquer coisa. Um balé, deixa ela assistir uma orquestra, deixa ela assistir. Para que aquilo se movimente dentro dela. E aí ela vai construir essa religiosidade, que é uma religiosidade que talvez pegue aspectos de todas, mas que se construa de uma maneira formal e justa, né? Coerente e justa principalmente. Ela não precisa ser uma versão de você, ela vai ser a melhor versão dela. Os mitos pessoais, as fantasias, os complexos e os sonhos não realizados, quando se expressam naturalmente, são superados pelas conquistas do discernimento e da razão, da contribuição da psique, unindo as duas fissões numa só significação. Mito pessoal, fantasia, complexos e sonhos não realizados, quando se expressam naturalmente, são superados pelas conquistas do discernimento e da razão. Como eu já me embasei racionalmente nisso tudo, quando essas projeções, essas fantasias acontecem, a minha própria consciência já as repele. O que eu estou falando? Por que eu estou querendo isso? Por que eu quero ser amado da forma mais perfeita do mundo se eu não amo assim? Por que eu quero que as pessoas sejam maravilhosas comigo, mas eu ando de cara feia no mercado? Eu aceito, eu entendo que eu sou o que eu sou. O outro é o que ele é. Às vezes seremos compatíveis, às vezes seremos repelíveis. Não tem como evitar isso. Tem gente que vai te odiar só pela tua cara. E não há nada que você possa fazer. Sorrir vai deixá-la com mais raiva de você. Além de trouxa, ainda é babaca, né? Fica com raiva de você. Não é problema seu a raiva que o outro tem de você. O problema seu é a violência que ele vem te trazer. Mas ele está com raiva de você porque você lembra o professor da primeira série que foi violento com ele que vai tratar isso em terapia. Você não precisa mudar o teu cabelo para não parecer mais com o professor dele. E tem muita gente projetando. Então compreender que esses desejos infantis, essa vontade de amor incondicional, de ser o centro do mundo, é uma ilusão, que
que nós somos apenas uma parte nessa engrenagem, ora seremos protagonistas, ora seremos coadjuvantes, ora seremos figurantes e ora seremos anônimos, tá tudo certo. Eu só não posso morar num lugar só. Eu não posso ser só protagonista e nem só anônimo. Eu tenho que transitar entre todos os papéis e saber reconhecer quando o holofote está na direção do outro e aplaudi-lo se for necessário, não invejá-lo. Isso vai me permitir viver de forma mais leve e coerente. Coerência é a palavra do dia. Próximo encontro, dia 9 de janeiro, capítulo 6.2, A Grande Crise Existencial. Então, muito obrigado mais uma vez pela companhia de vocês, pelo respeito, né? Sigamos até a próxima semana. Tchau, tchau.